Você sabia que existe um homem na Bíblia que nunca morreu? Isso mesmo. Enquanto todos os outros personagens bíblicos tiveram seus funerais, sepulturas e luto, este homem simplesmente desapareceu da terra porque Deus o levou vivo para o céu. Seu nome é Enoque, e sua história é tão extraordinária que poucos conhecem os detalhes fascinantes do que ele fez para merecer esse privilégio único na história da humanidade. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se agora. Você não vai querer perder as histórias incríveis que compartilhamos por aqui. Beleza? Então vamos lá descobrir o mistério de Enoque. O único homem que Deus levou vivo para o céu, a história de Enoque. O mundo antes do dilúvio. Nos tempos antigos, quando a humanidade ainda engatinhava sobre a terra e as memórias da criação eram frescas na mente dos homens, o mundo era diferente. As pessoas viviam centenas de anos, testemunhando gerações inteiras nascerem e morrerem diante de seus olhos. Era uma época de gigantes, de homens poderosos, mas também de crescente corrupção e distanciamento do Criador. Nesse contexto turbulento nasceu Enoque, filho de Jared, descendente direto de Sete, o filho que Adão teve após a tragédia de Abel. Enoque veio ao mundo em uma linhagem que ainda guardava a lembrança do Éden, que ainda contava histórias sobre como era caminhar com Deus no jardim ao entardecer. Mas essas memórias estavam se apagando, e a maldade começava a dominar os corações humanos. O despertar espiritual. Enoque viveu seus primeiros 65 anos como qualquer outro homem de sua época. Casou-se, trabalhou, construiu sua vida. Mas algo transformador aconteceu quando seu primeiro filho, Matusalém, nasceu. Segurando aquela criança frágil em seus braços, Enoque sentiu pela primeira vez a verdadeira responsabilidade de ser pai, de guiar uma alma preciosa pelo caminho correto. Foi nesse momento que algo despertou em seu coração. Olhando para o rosto inocente de seu filho, Enoque compreendeu a magnitude do amor de Deus pela humanidade. Como poderia ele ensinar seu filho sobre o Criador se ele mesmo mal o conhecia? Como poderia transmitir valores eternos se sua própria vida era apenas mundana? Essa inquietação tornou-se uma busca. Enoque começou a separar tempo todos os dias para orar, para meditar, para buscar a face de Deus com intensidade que seus contemporâneos achavam estranha. Enquanto outros homens se ocupavam apenas com acumular bens e prazeres, Enoque descobriu um tesouro infinitamente maior, a presença divina. Caminhando com Deus. Enoque andou com Deus. Essa simples frase registrada nas Escrituras carrega um peso extraordinário. Não diz que Enoque apenas acreditava em Deus, ou que o adorava ocasionalmente. Diz que ele andava com Deus, uma expressão que denota intimidade, companheirismo constante, comunhão profunda. Dia após dia, ano após ano, Enoque cultivou essa relação única. Suas manhãs começavam em oração. Suas decisões eram tomadas consultando o Criador. Suas palavras refletiam sabedoria divina. Enquanto o mundo ao seu redor mergulhava cada vez mais na violência e imoralidade, Enoque permanecia como uma luz, um testemunho vivo de que era possível viver em santidade. Seus vizinhos o consideravam peculiar. Alguns zombavam de sua devoção. Outros sentiam-se condenados por seu exemplo. Mas Enoque não se importava com opiniões humanas. Ele havia provado algo que transcendia qualquer prazer terreno, a alegria indescritível de conhecer pessoalmente o Deus do universo. Por 300 anos após o nascimento de Matusalém, Enoque manteve essa caminhada. 300 anos de fidelidade inabalável, de busca constante, de santidade perseverante. Ele gerou outros filhos e filhas, trabalhou, viveu uma vida plena, mas nunca, nem por um momento, abandonou sua comunhão com o Altíssimo. O profeta da justiça. Enoque não era apenas um homem de oração pessoal. Deus lhe concedeu visões, revelações sobre o futuro da humanidade. Enoque viu em espírito o que estava por vir, o dilúvio que purificaria a terra, o julgamento inevitável sobre a maldade desenfreada que testemunhava ao seu redor. Com coragem impressionante, Enoque tornou-se porta-voz de Deus. Ele profetizava sobre o juízo vindouro, advertindo seus contemporâneos sobre as consequências de seus caminhos. Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos, proclamava Enoque nas praças, nas reuniões, onde quer que houvesse ouvidos para escutar. Suas palavras eram duras, mas necessárias. Ele denunciava a impiedade, expunha as obras das trevas, chamava as pessoas ao arrependimento. Não era uma mensagem popular. Muitos o desprezavam, alguns o ameaçavam. Mas Enoque permanecia firme, sabendo que não falava por si mesmo, mas era mensageiro do Deus vivo.
Essa ousadia profética tinha um preço. Enoque sabia que sua vida estava em perigo. Os homens ímpios de sua geração não toleravam ser confrontados com suas falhas. Mas o profeta não temia a morte, pois conhecia aquele que tem poder sobre a vida e a morte. A revelação do nome. Entre as muitas revelações que Enoque recebeu, havia uma especialmente significativa, o nome que deu a seu filho. Matusalém não era apenas um nome bonito, era uma profecia. Em hebraico, esse nome significa quando ele morrer, virá ou sua morte trará. Deus havia revelado a Enoque que no ano da morte de Matusalém, o dilúvio viria sobre a terra. Era uma mensagem de graça escondida em um nome, um lembrete constante da paciência divina, mas também da certeza do julgamento. Cada ano que Matusalém vivia era mais um ano de oportunidade para a humanidade se arrepender. Matusalém tornou-se o homem mais longevo de todos os tempos, vivendo 969 anos. Não por acaso. Cada ano extra era a misericórdia de Deus adiando o inevitável, oferecendo mais uma chance para que as pessoas voltassem para ele. E Enoque, conhecendo esse mistério, continuava pregando, advertindo, chamando ao arrependimento. Essa compreensão profunda dos tempos e propósitos divinos fazia de Enoque mais que um homem comum. Ele vivia com um pé na terra e outro na eternidade, enxergando além do véu que separa o natural do sobrenatural. A translação misteriosa. 365 anos tinha Enoque quando algo extraordinário aconteceu. Era um dia como outro qualquer, mas também totalmente diferente. Enoque levantou-se, cumpriu suas atividades, falou com sua família. Mas havia uma expectativa no ar, uma sensação de que algo monumental estava prestes a ocorrer. Deus havia revelado a Enoque que seu tempo na terra estava completo. Mas não seria como os outros homens. Enoque não provaria a morte. Ele não seria sepultado como seus antepassados. Algo único, algo que jamais havia acontecido antes, estava reservado para ele. Enquanto Enoque caminhava em comunhão com Deus, como fizera por 300 anos, a presença divina tornou-se mais intensa, mais tangível. De repente, num momento impossível de descrever com palavras humanas, Enoque não estava mais ali. Deus simplesmente o tomou. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus para si o trasladou, diriam as Escrituras séculos depois. Não houve funeral. Não houve luto tradicional. Apenas a constatação impressionante: Enoque andou com Deus, e não era mais, porque Deus o tomou. O significado da translação. Por que Enoque? Porque ele foi o escolhido para esse privilégio extraordinário. A resposta está em sua vida de fé e intimidade com Deus. Enoque demonstrou que era possível viver em santidade mesmo num mundo corrompido. Ele provou que a comunhão constante com o Criador não era fantasia, mas realidade acessível. A translação de Enoque foi um testemunho poderoso para sua geração e para todas as gerações seguintes. Foi uma demonstração de que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Foi uma prova de que há mais além desta vida, que a morte não é o fim definitivo. Enoque tornou-se um símbolo de esperança. Se Deus pôde levar Enoque vivo para si, então as promessas divinas sobre vida eterna, sobre ressurreição, sobre um lar celestial, não eram apenas teoria religiosa, mas realidade concreta. Enoque era a evidência viva, literalmente, de que Deus cumpre suas promessas. Sua translação também foi um prenúncio. Assim como Enoque foi tirado antes do julgamento do dilúvio, há promessas nas Escrituras sobre outro arrebatamento futuro, quando os fiéis serão tomados antes de tempos de tribulação. Enoque era o protótipo, o primeiro exemplo de uma verdade que se repetiria. O legado eterno. Embora Enoque tenha deixado a terra há milênios, seu legado permanece vivo. Ele é mencionado com honra nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É listado no grande rol da fé em Hebreus 11, ao lado de Abraão, Moisés e outros gigantes espirituais. Sua vida faz uma pergunta a cada geração: você está andando com Deus? Não apenas acreditando em Deus, não apenas frequentando lugares de adoração, mas verdadeiramente andando em comunhão constante e íntima com o Criador? Enoque prova que essa vida é possível. Num mundo tão corrupto que Deus decidiu destruí-lo, um homem permaneceu fiel. Num tempo de violência e impiedade generalizada, uma pessoa manteve sua integridade. Se Enoque pôde fazer isso em suas circunstâncias, certamente é possível em qualquer época. O único homem levado vivo para o céu deixou o maior dos legados, a certeza de que vale a pena viver para Deus, de que a fé é recompensada, de que comunhão divina não é privilégio de poucos, mas convite aberto a todos que genuinamente buscam. Enoque não era perfeito, mas era fiel.
E essa fidelidade o levou literalmente ao céu, tornando um dos personagens mais fascinantes e inspiradores de toda a história da humanidade.